Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora, em particular do João. A ideia agora é discutir um pouquinho de abordagens de genética humana, no sentido de tentar identificar e caracterizar variantes genéticas que possam ser de utilidade na predição de resposta a diversos aspectos porque é um composto multidimensional da atividade física, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que, infelizmente, eu sou um médico, sou sedentário. Então, vocês têm que levar isso em consideração por tudo que eu vou falar aqui para frente. Mas, brincadeiras à parte, na verdade, o que eu gostaria de trazer foi uma visão mais médica do que uma visão que busca entender aspectos básicos ou aspectos moleculares da biologia do processo, né? A ideia da palestra é como é que um médico vê esse boom que está tendo em genética e genômica com relação a esporte e atividade física, e quais são as oportunidades que a gente vê como profissional da área de saúde dentro desse entendimento, que com certeza nos próximos anos vai avançar muito, né? Eu dividi a minha palestra em alguns tópicos, e a primeira abordagem, que na verdade é a menos importante provavelmente para a discussão de hoje, mas que é a primeira coisa que um médico pensa quando você está trabalhando com o conceito de genética e atividade física ou esporte, atividade esportiva. Então, para um médico, principalmente para um cardiologista como eu, a primeira questão que vem eu tenho que, quando a gente faz esse link entre genética e esporte, existem doenças genéticas e que a atividade esportiva não é recomendada de maneira alguma, né? E essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. E por incrível que pareça, apesar de ser o menos importante para se entender a biologia do processo, ou mesmo o que a gente vai discutir nos próximos minutos, que é a criação de algoritmos preditores para se entender variabilidade interindividual na resposta ao processo, essa é provavelmente a faceta da genética que mais se apresenta e mais se manifesta quando você discute genética e atividade esportiva, né? Isso por quê? Porque existem uma série de condições que são geneticamente determinadas, são doenças monogênicas, nas quais a identificação do diagnóstico ou de um gene potencialmente causador da doença leva ao afastamento do atleta, da atividade física, pelo aumentado risco de morte súbita, né? E o que se destaca nesse contexto são todas as doenças que o cardiologista acaba vendo: síndrome de Marfan, miocardiopatia hipertrófica familiar, as canalopatias, como QT longo, síndrome de Brugada, e hipercolesterolemia familiar, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre miocardiopatia hipertrófica, porque acho que é o que mais se discute no contexto de cardiologia e esporte, no sentido de você tentar identificar indivíduos portadores da alteração da doença e fazer uma triagem bastante sensível e específica em atletas de alto desempenho, né? E por que isso? Bom, primeiro porque ela é a cardiopatia genética mais comum. A incidência populacional, isso varia um pouquinho de população para população, mas é de mais ou menos 1 para 500 na população geral. Então, claramente, você vai ter atletas de desempenho que são portadores da doença, né? O que mais choca e chama atenção na doença é que muitas vezes a primeira manifestação da doença não é dor no peito, não é falta de ar, não é um desmaio, uma síncope, é morte súbita, por uma arritmia ventricular. E tanto é verdade isso que essa doença é a que mais aparece depois em veículos da imprensa como a causadora de mortes em atletas jovens e numa fase ascendente da carreira. Ela é uma doença autossômica dominante, o que significa que 50% dos filhos de pessoas portadoras da doença vai ter o alelo causador da doença. Não significa que ele vai desenvolver a doença, mas vai ter o alelo que é condição necessária para o desenvolvimento da doença. E como eu falei, a morte súbita pode ser a primeira manifestação. Essa é uma doença que traz consigo uma heterogeneidade genética muito grande, o que significa que a alteração em vários genes diferentes de vias interrelacionadas, de vias celulares interrelacionadas, podem levar ao desenvolvimento da doença,
né? O que já chama um pouco a atenção para o que a gente vai discutir mais para frente, o que vocês têm discutido nas últimas palestras, que é cidade de vias celulares e vias moleculares que podem estar alteradas e podem modular ou a atividade física ou a resposta à atividade física em determinados órgãos e sistemas, né? A doença a macroscopia da doença é um coração hipertrófico, não é um coração dilatado, mas sim um coração hipertrófico. E esse coração hipertrófico, nessa parte mais hipertrófica do coração, geralmente você tem desenvolvimento de fibrose, o que favorece a ativação de vias de sinalização, de transmissão do impulso nervoso cardíaco de maneira anômala e favorece a arritmias ventriculares malignas. Essa era uma doença que, no início, ela foi descrita como uma doença causada por alterações em genes de proteínas que formavam o sarcômero, e durante muito tempo ela ficou sendo conhecida como uma doença sarcomérica. Hoje em dia a gente sabe que proteínas do disco Z, alteração em proteínas do disco Z podem causar doença, alterações em proteínas importantes na homeostase do cálcio, no cardiomiócito, podem levar ao desenvolvimento da doença, de forma que ela não é mais conhecida como uma proteína sarcomérica, mas ela é conhecida como uma doença do cardiomiócito, né? Isso aqui só para chamar a atenção de como a genética pode ser importante e por que a gente lembra de genética como médico e quando se fala nisso, é que a sensibilidade de outros métodos diagnósticos que a gente tem à disposição, ela é muito baixa, né? Esse é um trabalho feito no nosso serviço, onde a gente compara a sensibilidade do eletrocardiograma, que é o que se faz normalmente como teste de rastreamento para a presença da doença, em comparação com um teste molecular de identificação da mutação. E o que a gente pode ver aqui é que, independente do critério que você use para o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda, a sensibilidade é muito baixa, né? Sempre abaixo de 70%. Né? O que não significa que você tenha que fazer um teste genético para a doença em todo atleta de alto desempenho. Significa que, na verdade, a nossa estratégia de rastreamento clínico ela é precária ainda. E não por conta disso que a gente acaba vendo na imprensa do mundo inteiro, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, a morte de atletas com essa doença. Agora, indo um pouco mais para o que eu gostaria mesmo de discutir com vocês, passando um pouco dessa parte diagnóstica e médica da intersecção entre genética e esporte, como é que a gente pode tomar partido dessas estratégias genéticas e genômicas que hoje em dia estão disponíveis para entender melhor a predisposição à atividade física, para entender melhor a resposta à atividade física, ou variabilidade interindividual na resposta à atividade física? E será que depois a gente pode usar dessa ferramenta num outro cenário, por exemplo, num cenário de doença? Será que isso pode vir a ser importante? E eu vou tentar dar exemplos para vocês de como isso poderia ser costurado dentro de uma estratégia de pesquisa genética em humanos e como, eventualmente, fatores genéticos que modulam variabilidade à atividade física ou à resposta a exercício podem, na verdade, também serem preditores para eventos médicos de relevada importância. A primeira coisa são dados da nossa situação epidemiológica aqui no Brasil com relação à atividade física. Esse é um projeto desenvolvido há mais ou menos uns 5 anos atrás pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que envolveu 72 cidades com mais de 100 mil habitantes. O objetivo desse projeto nada mais era do que traçar um perfil de fatores de risco cardiovasculares na nossa população urbana aqui do Brasil. E dentre esses fatores de risco cardiovasculares, claro, um dos mais importantes era o sedentarismo ou a prática de atividade física regular. E não é surpresa para ninguém que a nossa população é altamente sedentária, né? 83,5% das pessoas responderam que não praticavam nenhuma atividade física, né? 8,7% um dia por semana e 7,8% 2 dias por semana. Quer dizer, um nível de sedentarismo altíssimo, o que claramente já traz à tona e à baila o grande problema que isso é em termos de saúde pública mesmo, né?
não existiam muitas diferenças com relação à região do país, né? Isso variava um pouquinho. Da região Nordeste, o nível de sedentarismo era um pouco maior, 93%, e na região Sul um pouco menor, 77%, mas ainda assim muito alto, muito elevado, né? E claramente a nossa possibilidade de atuar sobre isso era muito falha, né, como profissionais da área de saúde. A gente ainda deixa muito a desejar na mudança de estilo de vida, na tentativa de se melhorar ou se diminuir esses índices de sedentarismo. Então, a pergunta que eu resolvi explorar um pouco, e que o nosso grupo tem explorado de algumas maneiras distintas, é se... bom, será que existe alguma evidência de que sedentarismo ou atividade física regular ela é geneticamente determinada? Ou seja, será que a gente pode utilizar, o outro lado da moeda se é que sedentarismo ou o contrário, atividade física regular, é um fenótipo biológico geneticamente modulado? Será que a gente pode se utilizar de estratégias genéticas para tentar identificar quais são as vias ou quais são as proteínas que estão envolvidas nesse comportamento, que é um comportamento claramente complexo, né? Não estou querendo diminuir isso, trazer isso para uma coisa minimalista biológica. Ela é um comportamento complexo, ela é multidimensional, você tem fatores culturais, você tem fatores outros que interferem com isso. Mas será que tem uma porcentagem, pelo menos, nem que seja pequena, de determinação biológica nisso? Você tem várias formas de responder essa pergunta. Uma das formas é você estudar famílias, grandes núcleos familiares, né? Esse é um estudo que o nosso grupo vem desenvolvendo há alguns anos, numa cidade pequena do sul de Minas, chamada Baipendi. Ela é uma cidade pequena, são só 18 mil habitantes, uma cidade bem pitoresca, bem característica das nossas cidades no interior, né? Tem uma zona urbana, tem uma zona rural. A zona rural é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Um lugar que você poderia imaginar que, poxa vida, as pessoas devem ter uma atividade física mais regular, pelo menos, né? Na verdade, quando a gente resolveu fazer esse estudo, o nosso objetivo era, vamos estudar grandes famílias desse município e vamos ver qual que era a correlação de fenótipos biológicos que eram do nosso interesse dentro de uma família, e vamos comparar isso com os fenótipos entre as famílias. É uma forma de você derivar o que a gente chama de herdabilidade, né, que é da variância total de um traço biológico humano, qual que é a porcentagem que pode ser explicada por um relacionamento familiar. Não necessariamente o relacionamento dentro do núcleo familiar, mas o relacionamento dentro de famílias estendidas, inclusive de pessoas que não moram na mesma casa ou moram até em cidades diferentes, né? Para fazer isso, você tem que ir atrás dessas famílias, né, e coletar a informação do máximo de pessoas possíveis dos fenótipos que você tem interesse, né? Esse trabalho a gente já publicou sobre como é que se comportavam esses traços de herdabilidade com relação à atividade, a traços de atividade física nessas famílias, e ela varia bastante, porque esse também é um construto complexo. Quando você fala de traços de atividade física, você pode estar falando de várias coisas. Você pode estar falando de sedentarismo ou não sedentarismo, você pode estar falando de quanto que a pessoa faz atividade física, contando a atividade de trabalho dela. Você pode estar falando de quanto que a pessoa faz atividade física sem contar a atividade de trabalho, ou seja, ajustando para isso, quanto que é de atividade física não associada ao trabalho e assim por diante, né? E é interessante, e alguns outros estudos já fizeram isso em outras partes do mundo, e isso não varia muito. O traço que a gente encontrou uma herdabilidade maior, de 35%, foi da atividade, do número de horas de atividade física entre indivíduos não sedentários. Então, da feita que o indivíduo é não sedentário, quantas horas de atividade física ele faz por semana, né? Isso varia bastante de indivíduo para indivíduo, e o que a gente consegue mostrar, eu estou tentando mostrar aqui, é que 35% da variabilidade desse fenótipo, dessa variável, pode ser explicada por variáveis genéticas. Os outros 65%, outros fatores, né? Que podem ser sexo, idade, atividade profissional da pessoa, e assim por diante, nível socioeconômico, e assim por diante. Mas 35% é bastante, né? Isso sugere que, sim, existe uma percentagem que não é preponderante, mas ela é significativa, da variabilidade total
na realização de atividade física que deve ser biologicamente determinada, né? Como explorar isso? Qual seria o próximo passo de explorar isso? É tentar descobrir, dissecar dentro do nosso genoma, de tudo que varia no genoma, o que explica esses 35%, ou seja, quais são os marcadores, ou onde está a variabilidade genética que explica a variabilidade, por exemplo, na pessoa fazer ou não atividade física, ou ser sedentária ou não, ou no número de horas de atividade física que ela faz por semana. A gente está nesse passo, esse é um esforço bastante árduo e difícil para um fenótipo como esse, que é um fenótipo que envolve interações de alta ordem, como interações com dieta, interações com o peso da pessoa, com nível de obesidade, interações com a própria estrutura familiar, nível socioeconômico e assim por diante. A ideia agora é dissecar isso um pouco mais para a gente conseguir refinar esses 35%. Mas isso pelo menos dá para a gente a informação que é uma informação necessária para continuar tentando caracterizar variantes genéticas como personagens importantes dessa equação de predição de resposta à atividade física, né? E o que eu vou falar um pouquinho para vocês é de um outro projeto do nosso grupo, que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, que é tentar identificar e caracterizar marcadores moleculares capazes de predizer desfechos relacionados ao treinamento físico, né? Então, como é que a gente faz isso? Esse é um projeto em conjunto que é feito do Instituto do Coração com a Academia da Polícia Militar, né? Quem desenvolve esse projeto no nosso grupo é o Rodrigo Dias, junto com o capitão Lemos, que é um capitão da Polícia Militar, da Escola de Cadetes. E o que acontece na Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo é que todo ano você tem um grande contingente de cadetes que entra na Escola de Cadetes, onde eles passam um ano treinando, né? E só isso aí já seria uma grande oportunidade para a gente, porque essas pessoas têm a mesma idade, são, em sua grande maioria, pessoas saudáveis, em sua grande maioria, pessoas não obesas, que não fumam, e têm o mesmo tipo de alimentação, porque eles comem no quartel, né? Então você consegue ajustar para uma série de fatores confundidores, são os fatores que atrapalham um pouco a gente continuar, por exemplo, caçando isso naquela população de Baipendi, né? Mas nessa população não, as pessoas são relativamente da mesma classe socioeconômica, estão passando pela mesma fase da vida, estão entrando na Polícia Militar naquele ano e vão ser submetidas, e aí sim é o nosso interesse e a grande oportunidade, vão ser submetidas a um protocolo de treinamento que é relativamente igual para todo mundo. Quando a gente começou esse projeto, já faz mais de 5 anos, a gente imaginou por que a gente não colhe material de todo mundo, não caracteriza todo mundo antes e depois do treinamento, e a gente teria um contingente enorme de pessoas entrando todo ano, e todo ano essa coorte poderia crescer. A gente tentou fazer isso no começo, mas o que a gente descobriu é que, na verdade, o treinamento não era tão igual assim para todo mundo. Como eram muitos cadetes, esse treinamento não era tão padronizado. Então, seguindo muito os conselhos do capitão Lemos, do Rodrigo, do Kleber, que trabalharam com a gente, que são educadores físicos, a gente resolveu selecionar um subgrupo desse contingente maior, e esse subgrupo, sim, fazer um negócio muito mais padronizado e muito mais detalhado. Então, o que é feito? São pessoas voluntárias, do contingente de cadetes que entram. São pessoas voluntárias, então a gente escolhe por semestre mais ou menos 40 cadetes, que vão ser as pessoas que vão ser treinadas. E essas pessoas, sim, a gente consegue desenvolver uma caracterização fenotípica muito boa, em termos de teste cardiopulmonar, pletismografia, controle de frequência cardíaca, pressão, antropometria, ecocardiograma, força muscular, fluxo vascular e assim por diante. Por que a gente consegue isso? Porque é uma população menor, são só 40 pessoas por semestre. Mas mais do que isso, através do resultado do teste cardiopulmonar, a gente consegue fazer a prescrição individualizada do exercício, de forma que a gente consegue ajustar um dos grandes problemas que a gente teria nesse protocolo a longo prazo, que seria da variabilidade de resposta, está sendo mascarada por uma variabilidade na eficácia do treinamento, que poderia não estar sendo tão eficaz para todo mundo, né? Então, com um número menor de pessoas, a gente consegue fazer um treinamento individualizado para todo mundo. Esse treinamento são 6 meses, a gente faz esse protocolo antes e depois do treinamento.
Esse é um protocolo que já existe há vários anos, então a gente já consegue um número que começa a chegar num número interessante para se fazer análises do ponto de vista de associação genética. A gente continua esse protocolo e o nosso plano é continuar com ele, porque ele tem dado frutos e resultados bastante interessantes. E o que a gente está interessado nesse protocolo? É claro que quando você analisa 200 pessoas que fizeram esse protocolo e você vê fluxo, por exemplo, resposta de fluxo vascular a um estímulo de hand grip, por exemplo, antes e depois do treinamento físico, você claramente vê uma diferença que é o esperado mesmo. Se fosse frequência cardíaca, você veria uma diminuição da frequência cardíaca, mas isso para o grupo. Mas quando você analisa individualmente, você vai ver uma variabilidade muito grande. Como é que era antes, como é que ficou depois de 6 meses, né? Então você tem pessoas, e a maioria das pessoas que melhoram, por exemplo, isso aqui é um exemplo do fluxo, né, de vasodilatação periférica, que melhoram, e você tem pessoas que inclusive pioram com o treinamento físico, a despeito de melhorarem em outras variáveis, como por exemplo, capacidade, o VO2 máximo, ou a frequência cardíaca está menor, ou então eles perderam peso, né? Então não há dúvida que esses indivíduos foram treinados. Mas por que a vasodilatação deles piorou nesse período, né? Então, esse é um grande laboratório para que a gente possa testar hipóteses, agora hipóteses mais dirigidas, no sentido de tentar realmente agora sim, nesses indivíduos, identificar e caracterizar quais são esses determinantes dessa variabilidade de resposta. Por que isso? Porque a gente acredita que isso possa ser importante em situações de prescrição individualizada, como é o título da palestra, para exercício físico, mas isso aqui pode ser importante também em situações de entender doença e predizer desfechos em doença, né? Eu trouxe alguns exemplos só para vocês. Esses aqui são dados da tese de mestrado de um aluno do professor Edilamar, da Faculdade de Educação Física da USP, o Kleber, e que ele treinou durante muito tempo esses indivíduos, e ele também se aproveitou dos dados que ele estava gerando, né? Então, esse aqui é só uma análise do fluxo pré e pós-treinamento. Pré, aqui, a barra clara, pós a barra escura. E o que a gente pode ver é justamente isso, que esse aqui são genótipos de um polimorfismo na região promotora do gene do receptor B2 de bradicinina, onde a gente pode ver que a resposta ao treinamento físico em termos do fluxo, da variação de fluxo de antebraço, ela depende do genótipo. Então você tem indivíduos que respondem mais e indivíduos que respondem menos. Será que isso é por acaso? Será que isso é uma associação espura? Pode ser, né? Isso tem que ser melhor. O que a gente fez no nosso grupo para tentar caracterizar isso melhor foi, através do estudo de células musculares lisas vasculares, de outros pacientes, aqui no caso, eram pacientes que estavam sendo submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, então a gente tinha acesso a um pouquinho de tecido, a gente pôde ver a expressão desse gene e associar essa expressão com esse genótipo específico. Esse genótipo, na verdade, já é descrito como um genótipo que, em alguns tecidos, está associado ao nível de expressão do gene, né? E claramente na nossa população e na amostra de células vasculares, ele está claramente associado à expressão, né? Então, os indivíduos que têm esse genótipo aqui, eles expressam mais desse gene em relação aos indivíduos que têm esse genótipo aqui. E é justamente esses aqui são os indivíduos que mais melhoram com o treinamento físico, quando comparados com esse, né? Então, é esse tipo de abordagem que uma ferramenta como a que a gente está construindo junto com a Academia do Polícia Militar serve, né? Um outro exemplo, esse aqui bem explorado, todos vocês devem conhecer esse exemplo, do gene do ACTN3, né? O gene do ACTN3 é um bom experimento natural, porque você tem um polimorfismo que é bastante comum na população geral, e que é um polimorfismo que leva à deleção do gene. A deleção talvez não seja propriamente isso que acontece, mas você tem a inserção de um stop codon na sequência desse gene, e essa proteína ela é truncada precocemente, na posição 577. Esse polimorfismo já foi muito estudado em outras populações e relacionado a diversos fenótipos de atividade física, tanto em atletas de alto desempenho quanto em pessoas normais, né? Como é que será que a variabilidade nesse local específico do genoma modula os fenótipos que a gente está medindo na nossa população de cadetes? Então, esses aqui são os resultados de, por exemplo, variabilidade no consumo máximo de oxigênio.
obtido pelo teste cardiopulmonar e como isso se relaciona com o genótipo dessa proteína. Indivíduos que têm a deleção tendem a ter um fenótipo diferente de indivíduos que não têm essa mutação em homozigose. E os indivíduos heterozigotos, como a gente gosta de ver nesse tipo de estudo de associação, eles estão no meio do caminho, né? Isso é bastante interessante e isso vai de encontro a outros dados da literatura, né? A gente está sendo um pouco mais ambicioso agora, e o Rodrigo tem explorado muito a ideia nos últimos meses de tentar identificar em leucócitos desses indivíduos, na fase pré e pós-treinamento, genes que são transcricionalmente regulados pelo treinamento de longo prazo. Então, diferente da maioria das abordagens que faz esse tipo de abordagem na fase aguda, como a gente acabou de ver na última palestra, a gente está explorando a hipótese de que talvez a gente consiga selecionar marcadores que possam ser medidos no soro dos indivíduos, ou seja, com uma coleta de sangue periférica, e que consigam, eventualmente, predizer resposta ao treinamento físico, e 2, predizer, eventualmente, capacidade física numa situação mais global, não de treinamento físico, mas numa situação de sedentarismo ou mesmo numa situação de doença, né? Então, eu tenho falado muito nisso, né, nessa coisa de trazer esse tipo de informação para o lado da doença. E por que isso é importante? Porque a gente acredita no grupo que uma série desses marcadores eles vão ser preditores também de suscetibilidade a doenças comuns, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, ou a situações até mais graves, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e assim por diante, declínio cognitivo. Então essas hipóteses estão sendo abordadas do ponto de vista de treinamento físico com essa população, mas a gente pode, num segundo momento, trazer esse tipo de alvo que foi identificado para um contexto de doença. Então, eu não vou me estender muito, já está acabando o meu tempo, vou trazer só um exemplo que é da mesma variante do ACTN3, né? E que a gente perguntou, bom, será que essa variante, que é uma variante associada a fenótipos de massa muscular e mesmo de capacidade, como a gente viu, de resposta de capacidade aeróbica, será que, e esses dois fatores são fatores muito importantes de predição, por exemplo, para mortalidade numa situação grave como insuficiência cardíaca, será que esse genótipo prediz mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Isso a gente perguntou usando uma coorte de pacientes com insuficiência cardíaca lá do Instituto do Coração. Então, esses aqui são mais ou menos 800 pacientes com insuficiência cardíaca já num estágio avançado, onde a gente perguntou, será que, e a gente seguiu esses pacientes aqui, o tempo de seguimento é por 4 anos, e para vocês terem uma ideia de como a doença é grave, em 4 anos, mais ou menos metade dos pacientes faleceu já, né? Mas será que a taxa de mortalidade desses pacientes é a mesma para quem tem um genótipo ou outro para esse gene? E o que a gente está querendo mostrar aqui é que não é. Na verdade, você tem um genótipo que claramente tem uma mortalidade maior em comparação com outro genótipo. Isso aqui, depois quando você ajusta para modelos multivariados, ajusta para sódio, para etiologia da doença, para raça, para idade, continua sendo um fator altamente associado à mortalidade. Então a pergunta que eu lanço é, será que esses marcadores, além de eles ajudarem a gente a entender biologia, a entender processos que são naturais e da homeostase humana num contexto de exercício, será que eles também não vão ser importantes para ajudar a gente a predizer desfechos numa situação de doença? E mais ainda, será que eles não vão ajudar a gente a identificar alvos que possam ser eventualmente modulados nas duas situações? Na situação de exercício, isso eu acho que vai ser bem discutido aqui, eu vi várias palestras que vão tentar discutir isso de alguma forma. Mas será que isso também não é uma ferramenta para identificar alvos que possam ser, pelo menos, trabalhados no sentido de melhorar a qualidade de vida e sobrevida numa situação patológica? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou um fã desse grupo. A gente tem investido bastante tempo nessa inter-relação entre esporte, atividade física, fenótipos fisiológicos e doença, e eu acho que foi uma grata surpresa ver o João organizando tão bem e com muito sucesso o simpósio. À tua disposição. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Alexandre. A apresentação está aberta para perguntas. Boa tarde, doutor Alexandre. Meu nome é Paulo Correia, sou fisiologista aqui da Unifesp, fisiologista do exercício. Me impressiona bastante, eu achava que no Brasil não tivesse um sedentarismo tão elevado quanto vocês avaliaram aí, né? A escala de 83% é uma coisa assim absurda, no meu ponto de vista. Eu achava que os números seriam menores, né? Mas de todos os levantamentos, do trabalho que é feito, considerando o exercício ou considerando o sedentarismo, uma coisa me preocupa, né, que tem gente que fala que não é sedentário ou que pratica atividade física, mas superestima o que é fazer atividade física. Às vezes a pessoa vai até o bar ou até a padaria comprar pão e leite, volta e se diz não sedentário porque faz esse tipo de atividade. A outra coisa é falar sobre a atividade física. Eu faço atividade física. A gente sabe que determinadas atividades físicas, elas não trazem benefício à saúde, elas podem até prejudicar, principalmente a nível cardiológico, como o senhor está levantando. Então, no estudo mesmo, está sendo dito, olha, faz-se tanto de atividade física, o trabalho, o protocolo que é feito de atividade física. Eu queria saber um pouco mais de que tipo de atividade física, porque eu sei que para a parte cardiológica seria um trabalho aeróbio mais adequado, mas tem gente que entra numa academia, fica horas fazendo um trabalho de força, e a gente sabe que, ao invés de melhorar a saúde, elas podem estar, dependendo do treinamento, prejudicando. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito? Sim, não, com certeza, Paulo. Acho que isso é um dos grandes problemas. A gente já tem um percentual muito grande de pessoas sedentárias. As pessoas que falam que fazem atividade física e que, na verdade, são sedentárias, é mais ainda, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Nos nossos estudos, a gente começou de uma forma muito acanhada, eu diria, e muito pouco profissional, a explorar a atividade física. Eram perguntas simples, eram questionários de cunho populacional, mais ou menos iguais às do IBGE ou da Organização Mundial de Saúde, para ver mapeamento de fatores de risco cardiovasculares. E, de fato, no primeiro momento, a gente não conseguiu discernir muito bem o que tipo de atividade física, ou qual é o tipo de esforço ou que a pessoa faz por dia, inclusive com relação ao trabalho dela. Por exemplo, em Baipendi, você tem um grande contingente populacional que está na zona rural, né? Então, como trabalhar esse dado, né? Quer dizer, a pessoa trabalha o dia inteiro na roça e depois a gente, não, mas isso aí não serve, eu quero saber quantas horas de ginástica você faz por semana. A pessoa fala, não faço nenhuma, eu chego em casa e eu durmo, né? E isso foi uma dificuldade, tanto é que agora a gente está fazendo, isso é uma coorte, na verdade, a gente está fazendo o follow-up de 5 anos agora, dessa coorte. E então, afora revisitar essas perguntas que a gente fez na primeira fase, a gente está fazendo o IPAC para conseguir ter um instrumento mais fino do que é essa atividade física e como é que está distribuído nessa população. Mas eu concordo com você que isso certamente são coisas diferentes que a gente está colocando no mesmo bojo, e diferenciar isso é muito importante, com certeza. Alexandre, Marcos Queiroga, da Unicentro Guarapuava. Então, vocês não utilizaram o IPAC para isso, nem o tempo semanal de atividade física, 150 minutos, por exemplo? Nesse que a gente mostrou, não. Eram perguntas... Só se faz ou não algum tipo de atividade? Não, e tinha também o tempo, se faz, quanto tempo faz. Então, eram 2 ou 3 perguntas do IPAC, mas agora a gente está fazendo ele inteiro. Tá, mas não somou os 150 minutos que o Colégio Americano, por exemplo, recomenda? Não. Então, isso foi uma das grandes discussões, inclusive na hora de submeter o artigo, que a gente teve que... Boa tarde, obrigado pela palestra, muito interessante. Eu fui chamado há um certo tempo atrás para falar sobre morte súbita para um grupo de atletas master de natação, que esse pessoal treina lascado, né? Eles treinam muito forte e realmente já tinha tido lá naquela equipe em particular, tinha tido 2 problemas sérios de morte súbita dentro da piscina, né? Porque eles treinam como se fossem atletas olímpicos e
A pessoa começa com 50 anos de idade querendo recuperar a vida inteira que ela não fez esporte e tem aquela sensação gostosa de competição, é um ambiente muito agradável. Você tem alguma notícia a respeito disso, do que acontece com morte súbita em atleta master, ou vocês já olharam essa população, por um acaso? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, quando você vê a epidemiologia da morte súbita no atleta, tem esses dois, é uma distribuição bimodal, né? Você tem os atletas jovens que têm morte súbita e as pessoas de master que têm morte súbita também. E as causas são diferentes, né? Quando a gente está falando de doença genética, geralmente a gente está falando no jovem, né? Por que no jovem? Primeiro porque muitas vezes o diagnóstico não é feito, né? Nesse jovem. Embora a gente já tenha ouvido histórias assim de grandes clubes de futebol, inclusive, que estão buscando fazer teste genético nos atletas, que é uma coisa completamente descabida também. Então, você tem os dois lados da moeda. Mas no jovem, o que acontece muitas vezes é que você não tem o diagnóstico, você não tem a conscientização da classe médica para muitos desses diagnósticos, da classe médica, que eu digo, da classe da profissionais da área de saúde, que vão estar lidando com esses atletas. E você tem também a baixa sensibilidade dos métodos, como eu mostrei. Às vezes, só você fazer um eletro ou um teste ergométrico não é o suficiente para você diagnosticar uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, né? Na pessoa de meia idade, já começa a ser muito mais comum a doença coronária, que é a principal causa de morte súbita no mundo, em todos os levantamentos, né? Então, o que acontece? São pessoas que têm doenças, têm uma série de fatores de risco, como você colocou, a idade é só um deles, e que começam a fazer atividade física de uma forma, muitas vezes, não muito bem supervisionada ou não muito bem cadenciada, e acabam tendo uma predisposição maior a ter instabilização de placa aterosclerótica e infarto, né? Existem alguns trabalhos bastante interessantes que mostram, inclusive, que maratonistas, independente deles terem começado numa fase mais tardia, não, até os maratonistas que já vieram treinando desde uma fase mais jovem, eles têm uma incidência maior, por exemplo, de calcificação coronária, do que pessoas da mesma idade, com a mesma distribuição de fatores de risco, mas que não são maratonistas. O que levantou na literatura a discussão de que será que esse tipo de exercício muito extenuante não está fazendo mal para as pessoas, e, na verdade, aumentando o risco do que diminuindo. Na verdade, essa é uma questão em aberta, mas acho que a tua pergunta levanta esse tipo de discussão, com certeza. Aqui. Alexandre, com questão à relação à morte súbita, é feita alguma avaliação se há relação com o uso também de fármacos, como anabolizantes esteroides androgênicos, ou mesmo eritropoetina recombinante, nesses pacientes com morte súbita? Ou nessas pessoas que têm morte súbita, além do fator genético? É feita uma correlação se existe essa causa? Com certeza existe, né? Tanto, principalmente para anabolizante. Para eritropoetina, eu não sei te dizer. Agora, para anabolizantes, com certeza. Por que essas pessoas são tão suscetíveis, no caso, por exemplo, da miocardiopatia hipertrófica? Porque existe um sinergismo entre a hipertrofia da atividade física e a doença que leva à hipertrofia também. Então, essas pessoas muitas vezes têm uma hipertrofia muito maior num curto espaço de tempo. Se ela tem um terceiro fator, como, por exemplo, um anabolizante, que também leva à hipertrofia, isso é sinérgico. Alexandre, uma pergunta rápida. Quando você seleciona esses recrutas, você disse que eles são voluntários. Será que isso já não é um bias? Quer dizer, quando a pessoa está se voluntariando a fazer, na realidade, ela já tem uma predisposição que normalmente você não deveria ver se você pegasse... Isso é bem interessante, a gente discute isso muito no grupo. O Rodrigo até vai dar risada, né? Porque o que acontece lá é que quase todo mundo é voluntário lá, eles estão no quartel, né? Então, tem alguém aí que quer fazer... Acho que o Rodrigo pode falar um pouco disso. Mas o que acontece, na verdade, e quando eu falo que eles são voluntários, é que do contínuo tem muito mais voluntários do que quem a gente seleciona. Porque a gente só pode pegar 40 por turma, né? Então, o que a gente faz é pegar as pessoas dos voluntários, as pessoas mais sedentárias, entre aspas. Lá ninguém é muito sedentário no começo, porque eles têm que fazer um teste de aptidão para entrar na carreira. Então, eles já treinaram um pouco para fazer aquela prova, né? Então, tem isso. Mas o Rodrigo pode dar mais detalhes, que ele participa da seleção mesmo. Um detalhe importante é o seguinte. A primeira coisa, são 2.000 indivíduos por semestre. A primeira coisa que a gente chega e fala assim, olha, tem um protocolo de estudo no Instituto do Coração assim, assim, assado.
quem se voluntariar a participar, né, a primeira seleção que a gente faz é o seguinte: quem gosta de fazer exercício físico, levanta a mão. Aí levanta 1000 indivíduos. Ó, esses 1000 estão fora, vamos embora. Então, a gente já começa a seleção dessa forma. Entendeu? E depois nós vamos rastreando de uma forma muito mais complexa, até chegar em realmente de 2.000 indivíduos em apenas 40 que são sedentários por pelo menos 6 meses. Ah, mas fizeram o teste de aptidão física para entrar. Fizeram 1 ano anterior. Eles estão sendo chamados agora, depois de 1 ano, e eles estão sedentários. Então, a seleção é muito fina com relação a essa caracterização de ser sedentário ou não. É porque, na verdade, a gente, pelo delineamento, né, é muito importante que a gente otimize a resposta. Então, se a gente já começa com pessoas que estão muito bem treinadas, a resposta é mínima. Então, a gente acaba perdendo essa variabilidade interindividual, que é o que a gente quer buscar, né, no estudo.